Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. A qualidade do ar no litoral catarinense foi diretamente afetada com a fumaça que tomou conta da paisagem por alguns dias. As queimadas na floresta amazônica e também em outros estados, além de causar danos à saúde, interferiu diretamente na produção de hortaliças em Itajaí. Rio Novo, local mais conhecido por colônia japonesa. É a região que mais concentra plantações em Itajaí. Aqui, famílias tradicionais vivem do que a terra produz. Desafio diário, em qualquer época do ano. Desta vez, a poluição prejudicou a colheita das cebolinhas. Cada ano vai complicando mais, né? Vai aparecendo essas coisas, né? Agora a poluição também. Nos últimos 14 anos, este de 2024 registra o maior número de queimadas e poluição no país. E isso afeta diretamente os agricultores da cidade de Itajaí. Aqui na colônia japonesa, nesta propriedade, a perda é significativa com a queima de parte das hortaliças. Isso por causa da poluição do ar. A qualidade do ar aqui em Itajaí estava muito ruim. E Itajaí não é uma cidade industrial para ter poluição, né, desse nível, né? E agora a gente estava vendo aqui, hoje também já está indicando que a qualidade do ar está ruim. Isso implicou em várias coisas, né? Primeiro, esse tempo nublado assim, favorece a doença fúngica, né? Todo tipo de doença. E a cebolinha chegou a alguns casos, aí, alguns produtores disseram que tiveram uma perda de até 80% na produção. Além das cebolinhas, outras culturas também foram prejudicadas. O repolho teve perdas e, com isso, não apenas o agricultor perde, mas o consumidor. Quanto menor a produção, maior será o preço final. Quem mora e trabalha aqui convive a cada ano com expectativa de fenômenos distintos, todos causados pela ação direta do homem na degradação do meio ambiente. Um ano vem enchente, outro ano a poluição. Para o agricultor é um desafio, hein? É um grande desafio. Tá complicado, né? Complicado demais. E o longo período de estiagem pode afetar a agricultura e comprometer a produção de alimentos no Rio de Janeiro. A última chuva volumosa ocorreu há mais de um mês, no dia 14 de agosto, e não foi suficiente para reabastecer os mananciais. A empresa responsável pelo abastecimento de água na região está em alerta e a Defesa Civil monitora a situação. Na foz do rio Macaé, na área central da cidade, na região norte do estado, a imensidão do rio esconde uma preocupação: a redução do nível do corpo hídrico. Essa queda do volume não é tão perceptível na foz por conta do efeito da maré, que funciona como uma represa, mas nas bacias e pontos de captação de água, a redução é aparente. Está em 40% abaixo da totalidade. Na estação São Romão, no Rio Macaé, um dos pontos de medição, por exemplo, a cota de transbordo na linha preta marca 2,92 metros. Já a cota de segurança, representada pela linha vermelha, gira em torno de 2,33. No entanto, a marca atual está bem abaixo disso, apenas 56 centímetros. Os dados são do Instituto Estadual do Ambiente. A situação é acompanhada pela Defesa Civil de Macaé. No Centro de Monitoramento e Operações, os agentes conseguem verificar os registros pelo sistema de alerta de cheias do INEA. A gente recomenda à população que evite o desperdício, de água, o consumo excessivo de água, porque nós estamos aí num longo período, de estiagem. Tivemos chuvas, pontuais, mas que não foi suficiente para estar reabastecendo as nascentes, para estar alimentando esses rios de maneira satisfatória. Então não é prudente que se gaste muita água além do necessário nesse período. O mesmo ocorre no Rio São Pedro, um dos principais afluentes do Rio Macaé. O nível atual está em 29 centímetros.
A cota normal é de 1,92 m. O rio Macaé é um importante corpo hídrico. Nasce próximo ao Pico do Tinguá, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, e se desenvolve por 136 quilômetros até o Oceano Atlântico. A bacia do Rio abrange 6 municípios do norte fluminense e Baixada Litorânea. Além da capital nacional do petróleo, é fonte de abastecimento de água para Rio das Ostras e parte de Casimiro de Abreu. Nas margens do rio é possível perceber o recuo. O local onde o pescador estava era tomado por água. O cenário é provocado pelo longo período de estiagem. A última chuva com volume considerável ocorreu em 14 de agosto. Foram 40 milímetros. Índice insuficiente para reabastecer os mananciais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuvas regulares até a segunda quinzena de outubro. O rio Macaé ele tem sofrido bastante com áreas de desmatamento. Quando a gente observa desde a nascente do rio até a chegada na cidade de Macaé, é muito nítido essa transformação. O rio ele sofre com áreas de pastagem, com assoreamento. O sistema aquático e todo o ecossistema ao redor sofrem com a ausência de chuvas. É extremamente grave, isso vai ameaçar a saúde do rio, vai ameaçar o abastecimento, além de toda a diversidade da biológica aqui da região. Isso a longo prazo vai trazendo diversos problemas para a população, inclusive dificuldade até na própria agricultura, no próprio abastecimento não só de água, mas daqui a pouco também uma dificuldade no próprio abastecimento de alimentos. Os animais estão sofrendo as consequências do calor intenso em Goiás. As pastagens secas e as queimadas em todo o estado diminuem os locais de alimentação. Uma alternativa para o produtor é apostar na silagem. O milho de pamonha já foi colhido dessa área irrigada em Gameleira de Goiás. Agora, o que sobrou está sendo aproveitado para fazer silagem. A ensiladeira, esse implemento agrícola, é acoplado ao trator e, através de tração, corta os pés de milho, que são sugados e triturados. Tudo é aproveitado. Aqui no campo, o trabalho está em ritmo intenso. É que a seca severa fez com que a pastagem ficasse comprometida em praticamente todo o estado. E os criadores precisam cuidar do rebanho. E a silagem é uma boa opção. O Divan trabalha com o comércio de silagem há 20 anos. Segundo ele, esse ano está sendo diferente, porque as vendas da silagem aumentaram muito. As queimadas têm aumentado muito, né? Então, o que acontece? O animal fica procurando o que comer, né? Então, geralmente não tem. E onde vai, aumenta as procuras de silo, né? Para poder o consumo, né, do animal, né? As suas máquinas estão trabalhando o dia inteiro desse jeito aí, desde abril? Desde abril. Estamos trabalhando aí para poder manter o mercado, né? Aqui na área plantada, vários caminhões como esses são carregados por dia. E a silagem, conhecida por muitos pecuaristas apenas por silo, vai para várias regiões de Goiás. As culturas mais utilizadas para a fabricação de silagem é o milho. Aqui no estado de Goiás aparece como primeiro no ranking, seguido do sorgo e do capim-elefante, como o capiaçu da Embrapa. Mas também dá para fazer silo de cana-de-açúcar. Para se ter uma noção, essa silagem pode ser oferecida para todos os animais, como bovinos de corte, leite, equinos e até caprinos. O que não pode mesmo é deixar o rebanho passar fome e sentir a falta de capim no pasto. Nesse caso aqui, como muitos pastos de clientes do Divan está escasso, a silagem sai dessa área e vai direto para as fazendas. Mas também tem outro tipo de armazenamento, aquele em que o criador faz o estoque na propriedade. Hoje ele é feito o seguinte, limpa o local, né? E aí ele é armazenado, um trator compacta, bem compactado, e ali faz a amarração dele onde não há entrada de ar nele, para que gera bactéria, né? Então ali, ficando bem organizado, dura muito tempo, né? E é claro que fomos atrás de explicações sobre a importância de ofertar o silo para os animais. A silagem de milho é um alimento importantíssimo para os bovinos, pois oferece aos animais uma série de benefícios, como energia, boa digestão, elevado valor nutritivo, alto teor de açúcar solúvel, além de ser um alimento palatável. Se às vezes você quer só passar a seca,
dependendo do volumoso, ele por si só ele consegue, com suplemento mineral, com proteinado. Agora, se você quiser um desempenho melhor, você tem que adicionar um proteinado de alto consumo, ou se não, partir para um concentrado melhor, uma ração, como comumente é falado. O volumoso, muita gente fala assim, eu preciso de um volumoso de 33% de matéria seca. O que é isso? Matéria seca refere à quantidade de água e a quantidade de fibra e nutrientes que realmente tem no alimento. Então, quando você fala um alimento com 33% de matéria seca, ele tem 77% de água e 33% de matéria que realmente essa é o que vai alimentar o animal. O pequeno criador precisa estar atento à saúde do rebanho, já que somente a silagem pode não ser capaz de produzir energia e oferecer uma nutrição de que o animal precisa. Aí é necessário dar uma incrementada na dieta dos animais. Nesse período, agosto, setembro, julho, a gente precisa suplementar esses animais com um volumoso de qualidade superior. Então, a silagem, o processo de ensilagem dos materiais, ele se torna extremamente favorável, trazendo produto de nutriente desejado, com qualidade muito boa, onde a gente pode proporcionar desempenho para os animais com a utilização da silagem na alimentação dos bovinos. As exportações de carne de frango alcançaram o maior preço médio em 2 anos. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal. 379.800 toneladas. Esse foi o volume registrado com as exportações de carne de frango em agosto deste ano, queda de 12,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Receita contabilizou 793 milhões e 600 mil dólares, redução de 4,5%. Já os valores em reais registraram 4 bilhões e 406 milhões. Alta de 8,1%. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos para o acumulado do ano, de janeiro até agosto de 2024, as nossas exportações têm um leve decréscimo de 1,8%. Foram exportadas até agora mais de 3 milhões e 400 mil toneladas de carne de frango, mantendo o Brasil na primeira colocação entre os principais exportadores de carne de frango no mundo. Além disso, o preço médio das exportações brasileiras de carne de frango, considerando os produtos processados e in natura, superou os 2 mil dólares por tonelada. Quando nós olhamos, e aqui uma boa notícia, a evolução do preço médio. Pela primeira vez em muitos meses, o preço médio das exportações brasileiras ultrapassou a barreira dos 2 mil dólares por tonelada, chegando a praticamente 2.100 dólares por tonelada. Um resultado comemorado, já que as exportações registraram queda. Isso mostra um mercado internacional aquecido. Naturalmente, essa redução de embarques que houve no mês de agosto em relação àquilo que aconteceu em julho, que vem acontecendo numa média mensal que o Brasil vem praticando em torno de 430 mil toneladas, tem a ver com 2 principais motivos. O primeiro deles foram alguns desafios logísticos que nós enfrentamos, especialmente num dos principais portos de escoamento de nossa proteína, que é o Porto de Paranaguá, e também, naturalmente, ainda que um impacto reduzido, mas tanto China e México, que fecharam o Brasil, suspenderam temporariamente as exportações de carne do Brasil, e isso naturalmente trouxe um reflexo para as exportações do mês de agosto. A boa notícia é que esses 2 mercados já retomaram as exportações de carne de frango brasileira. Sobre os destinos da proteína brasileira, os Emirados Árabes aparecem na liderança com 39.200 toneladas importadas do Brasil em agosto deste ano. Japão com 39 mil toneladas, África do Sul 28.100 toneladas, Arábia Saudita 26.900 toneladas e a China com 16.300 toneladas. No levantamento por estado, o Paraná segue na liderança das exportações, com 161.200 toneladas. Santa Catarina, 84.200 toneladas. Rio Grande do Sul, 37.800 toneladas. São Paulo, 23.800 toneladas. E Goiás, com 17.800 toneladas. Então, as perspectivas são muito positivas para esse mês de setembro de 2024.
Muito se fala em energia limpa e renovável e o etanol de milho é importante nesse processo de garantia de segurança energética de baixa emissão de CO2 do planeta. Em pouco tempo, o etanol de milho e de cereais se consolidou no mercado nacional e hoje corresponde a cerca de 20% das vendas desse biocombustível brasileiro. Todo esse potencial produtivo que nasceu na região centro-oeste agora ganha novos espaços e migra para diferentes áreas do país. Quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Guilherme Nolasco, que é presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho. Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar com vocês mais uma vez, de falar de um assunto que tanto motiva e impulsiona um novo setor no país. Exatamente. É um momento muito importante, né, de crescimento e um crescimento que se intensificou bastante nos últimos anos, né, Guilherme? Com certeza. O etanol de milho, né, começou a dar os primeiros passos lá em 2015, ainda com uma pequena operação de uma usina de cana-de-açúcar, que se transformou também em produção de etanol de milho. E a partir de 2017, com a inauguração da primeira planta de dedicação exclusiva à produção de etanol de milho, em Mato Grosso, começou aí a sair da posição de nicho de mercado e tomar forma e acabou se consolidando aí em poucos anos, né? Menos de 10 anos, já ocupando aí mais de 20% do mercado nacional, mas de uma forma muito complementar ao setor de cana-de-açúcar, trouxe alguns benefícios ao próprio abastecimento do mercado. O milho ele pode ser armazenado, então é uma produção contínua o ano todo, acabou um pouco com aquele período de safra e anti-safra que tinha o etanol de cana-de-açúcar, e aí o mercado se beneficia, o consumidor se beneficia, e através, né, de uma economia circular muito consistente, porque para se produzir etanol de milho é preciso de cavaco de madeira, de fruto de reflorestamento de eucalipto, de bambu, né? A partir daí se produz o biocombustível e tem os seus coprodutos, né? Os farelos de milho, DDG, DDGS, que também abastecem toda uma cadeia enorme de produção animal, de suínos, bovinos, aves, né? Como uma dieta extremamente rica em proteína e energia, né? Através desses farelos coprodutos da produção. Então, acabou irrigando todo o mercado de produção de milho de segunda safra, então acaba não competindo com alimentos, ele é um milho secundário que se produz aí após a safra da soja. Então, realmente, é um círculo virtuoso de agregação de valor sobre excedentes exportáveis, né? Gerando emprego, renda, impostos e produzindo uma energia limpa, né? Dentro de toda essa agenda mundial aí de descarbonização. O Brasil, acho que sai na frente. Exatamente. Agora, Guilherme, então, para resumir, são dois eixos essenciais. Segurança alimentar com os farelos, né? E também a segurança energética com o biocombustível. Com certeza. Eu acho que essa é a grande externalidade do Brasil com sua agricultura tropical. É o único lugar do mundo que a gente pode produzir alimentos, fibras e biocombustível no mesmo ano safra, de forma sinérgica, sem que eles se competem um com o outro. Na verdade, um fortalece a cadeia do outro, porque você tem uma mudança de uso de solo, onde a cultura do milho carrega adubação, calcário, carrega excedentes que foram implantados no solo na cultura primeira, que é da soja. Depois pode fazer uma terceira safra de capim, ou próprio a safra de algodão. Então, tudo isso põe o Brasil em um cenário de grande responsabilidade no mundo aí que caminha aí para 10 bilhões de habitantes até 2050, onde a gente precisa produzir alimentos e fazer a transição energética, e o biocombustível é uma grande estratégia vocacionada de um país como o Brasil, sem estar competindo por solo. Tudo isso feito em crescimento de áreas de segunda safra. Então, acho que essa é a grande contribuição deste setor e o que tem atraído muitos investimentos, muitos interessados, em função de que, né, o combustível, na verdade, do futuro, nós já temos ele no presente, né? E o Brasil acaba de dar uma grande mensagem ao mundo, né, aprovando o projeto de lei do combustível do futuro,
onde prevê o aumento da mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%, podendo chegar até 35%. Prevê mandatos de SAF, né, de combustível sustentável de aviação. O etanol pode ser uma rota de produção desse combustível a partir de 2027, né, mandatos de biodiesel. Então, o Brasil se posiciona realmente tendo os biocombustíveis como uma estratégia extremamente importante num menu, né, variado de soluções, né? Não temos a pretensão de ser a única solução, né? A eletrificação está aí, é uma realidade. Você tem os produtos à base de óleos, de palma, de soja, gordura animal. Você tem uma infinidade de produtos que poderão ser matéria-prima tanto de biocombustível quanto de combustível de aviação, de navegação, mas o etanol de milho aí vem a somar com todas essas alternativas e se consolidar nessa agenda importante mundial, né, de transição energética, de navegação, de mobilidade urbana, e por isso a gente tem crescido assim tão sustentável e tão rápido. Pois é, e o setor está atento realmente a esse aumento da demanda, né, Guilherme? Você citou a primeira indústria lá em 2017, hoje são 22 aqui no Brasil? 22 do Brasil, nós saímos do eixo, né, da BR-163, né, que se concentrou aí os primeiros 5 anos, propriamente, baseado em Mato Grosso, e o setor migrou para Goiás, para Mato Grosso do Sul, e agora está em Tocantins, Piauí, Maranhão, Oeste Baiano, Alagoas. Então já tem Paraná, tem uma pequena operação, São Paulo também. Então o setor já tem indústrias em 12 estados. É lógico que o Centro-Oeste concentra a grande força pelo seu excedente de produção de milho, essa grande oferta de milho, né? Mas o setor já mostra aí muitos sinais muito claros do crescimento, principalmente na região do Mato Piba, né? E aí vem suprir aí uma demanda do norte e nordeste do país por etanol, que tem o etanol de cana apenas num período do ano, né? Então, a gente está muito otimista e é lógico que tem que ter muita responsabilidade para que o setor possa continuar crescendo mediante a demanda, né? Esse é o nosso desafio hoje, é justamente enquadrar a linha do tempo entre o que o mercado vai demandar e o que a gente tem capacidade de produzir para que essas coisas sejam bastante alinhadas, para que a gente possa, né, de forma sustentável, continuar incentivando essa indústria. Guilherme, quem é do agro sabe, mas quem não é, muitas vezes não tem ideia como que é a adaptação da indústria. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque muitas usinas são preparadas para produzir açúcar ou etanol. Claro que não é só apertar um botãozinho lá e tudo muda, mas enfim, elas são preparadas. E no caso, né, do etanol de milho, né, as indústrias também são flex, vamos dizer assim, né, elas conseguem também produzir etanol de cana ou, em outro momento, o etanol de milho? Nós temos aí 3 situações, Kelly. Nós temos as usinas de dedicação exclusiva a etanol de cereais, vamos dizer assim, que pode processar o milho, o sorgo. Vai abrir uma indústria agora no Rio Grande do Sul que vai fazer trigo, etanol à base de trigo. Então, o processo é transformar amido em açúcar, açúcar em etanol. E aquelas usinas de cana-de-açúcar, que já está numa fase adiante, né? Já tá em açúcar, não é amido que se transforma em açúcar. Também produz etanol e produz açúcar. O que está acontecendo? Que além das indústrias de dedicação exclusiva, nós temos as indústrias flex, com um menor investimento, que ocupa grande parte da geração de vapor, energia e a própria destilação da usina de cana-de-açúcar, se transforma numa usina flex que produz cana-de-açúcar e etanol de milho ou outros cereais, né? Isso é uma grande opção, porque aí na usina de cana-de-açúcar você tem a disponibilidade do bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia para as duas produções. Aí você não tem a necessidade de fornecimento de cavaco de madeira de eucalipto. Então, traz um benefício muito grande essa operação e muito sinérgico, né? Isso tudo tem possibilitado o Brasil se tornou o maior player no mercado mundial de açúcar. Tem uma política na Índia, que era o maior produtor de açúcar do mundo, que está também adicionando, programando para 2025, adicionar 20% de etanol na gasolina. Então, as produções lá, que são aí quase da agricultura familiar, se transformaram em produção de álcool e menos açúcar no mercado internacional. Então, isso abriu um espaço
para que as usinas de cana-de-açúcar produzam mais açúcar no Brasil, ocupando um espaço no mercado internacional, que está supervalorizado o açúcar no mercado internacional, e o etanol de milho ocupando esse espaço da diminuição da oferta do etanol de cana, possibilitando ao setor da cana agregar mais valor com o açúcar. Então, é uma organização que caminhamos todos juntos, né? Eu tenho associados aqui na UNEM que produzem etanol de milho, de cana, DDG e açúcar, né? E isso tudo convive em perfeita harmonia. E quem sai ganhando é o mercado consumidor, né? Em função aí dessa oferta linear de produto e deixando cada um produzir aquilo que agrega mais valor ao seu negócio. E olha, quando a gente vê realmente essa tendência de crescimento em números, fica impressionado, porque o Brasil aumentou demais, né, a quantidade de moagem de milho justamente para o etanol. Esse ano nós vamos moer aí, que é ali em torno de 17 milhões de toneladas de milho para etanol. E teremos aí um excedente exportável de mais de 40 milhões de toneladas. Então, isso mostra, né, que eu acho que é uma nova etapa do setor primário, a agroindustrialização. É você agregar o valor. Em certos momentos, os produtos que saem derivados do milho na indústria, na biorrefineria de etanol de milho, agregam 84%, 85% de valor em relação àquela tonelada de milho, né? E esse valor fica distribuído ao longo da cadeia, seja ela em prestação de serviços, logística, impostos, toda essa cadeia de negócios e fornecedores vinculadas ao negócio, deixando de exportar um pouco mais de milho, né? A exportação é desonerada, pouca riqueza deixa ao país. Então, os excedentes exportáveis de produção, é melhor a gente exportar carne de frango, carne de boi, carne de suíno, biocombustível, do que a gente exportar milho, soja em grão. Então, é uma relação realmente de ganha-ganha, trazendo empregos qualificados, desenvolvendo regiões que estão sendo transformadas por essas indústrias, né? Então, isso despertou muito interesse, inclusive, do próprio governo brasileiro, através do BNDES, incentivando e estimulando novos investimentos, através do Programa do Combustível do Futuro, que abre uma perspectiva de demanda. Então, é uma relação realmente de ganha-ganha que todos tinham. Ou seja, né, agrega valor demais. Agora, Guilherme, um outro dado que eu acho bacana a gente destacar aqui é sobre a nossa produção do etanol de milho, que também cresceu, né? Voou, alavancou demais de 2018, 2019 para esse ano e tem uma projeção ainda maior para o ano que vem, é isso? Esse ano a gente deve fechar o ano safra, né, em torno aí de 8 bilhões de litros de etanol de milho. Isso é bastante representativo, né? Deve chegar a 22% ou 23% do mercado de etanol nacional. Depende aí como é que vai performar a cana depois dessas ondas de incêndio e diminuição de produção, né? Isso realmente consolidou esse setor como uma indústria jovem e altamente tecnificada, né? São biorrefinarias, como um setor muito novo, que tem de mais moderno na tecnologia mundial, seja ela nos Estados Unidos, seja ela na Alemanha, seja ela da própria indústria nacional, trazendo os projetos desse setor. Então, é um setor muito jovem, muito tecnificado, com desempenho aí enorme. A gente está hoje extraindo 450 litros de etanol de milho por tonelada de milho, né? Há 6 anos atrás era 380, 390 litros. Então, o ganho de produtividade foi enorme, fruto de um parque industrial novo, moderno e sendo tropicalizado, adaptado às condições brasileiras. Então, realmente, isso tudo traz um conjunto de benefícios a esse setor e toda essa capacidade de intensificação da produção pecuária brasileira, que é muito extensiva. O farelo de milho está contribuindo para a intensificação, então se liberam áreas de pastagens de baixa produtividade ao aumento do cultivo de grãos,
né? E ao mesmo tempo aumenta a produção de biocombustível e de ração para os próprios animais, né? Isso tudo faz dessa indústria aí ter muita luz hoje, muito interesse pelo mercado. E é lógico que os Estados Unidos é o grande produtor mundial de etanol de milho e vai beneficiar mais de 140 milhões de toneladas de milho para etanol, ou seja, sim, toda a produção brasileira de milho e um pouco mais ainda, mas o Brasil aí tem uma grande capacidade de futuro e temos perspectivas para chegar até 16 bilhões de litros de etanol de milho em 2032, caso tenha mercado para isso, né? Então a gente precisa produzir mediante a demanda. A gente vai torcer para isso, estamos sempre de portas abertas. Guilherme, foi muito bacana te ouvir, mostrar essa potência do setor aqui no Record News Rural. Um bom dia para você e para todo mundo da UNEM. Obrigado, bom dia. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, hein? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único.